Inadimplência em impostos aumenta, governo começa a perceber que só aumentar imposto não dá certo. Abre um programa de isenção de impostos. Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos juntos entender como o governo, às duras penas, está aprendendo o que é a curva de Laffer, onde, se você aumentar demais o imposto, a arrecadação cai. O efeito é inverso. Vamos juntos entender? Primeiro é importante a gente entender o que é a curva de Laffer. Eu fiz esse desenhozinho e coloquei aqui do lado para que vocês possam entender. A curva de Laffer é uma teoria econômica, tá? Foi feita por Arthur Laffer, que desenvolveu esse modelo para indicar que nem sempre que aumentar a carga tributária resulta em um crescimento da arrecadação. Então ele dividiu o gráfico em dois pontos. Essa parte verde aqui, que é onde você consegue aumentando os tributos e a arrecadação aumenta. Porém, ele chega lá no pico, que é o ponto de maximização da receita. Se você continuar aumentando os impostos, o que acontece? A arrecadação diminui. Então, você tem aqui embaixo a alíquota de imposto, que vai de 0 a 100, e aqui em cima, na barrinha horizontal, você tem a alíquota do imposto, e na vertical você tem a da arrecadação. Então, enquanto mais você aumenta os impostos, chega a um ponto que você não consegue mais aumentar a arrecadação. Por quê? Começa a ser mais interessante você sonegar imposto. Começa a ser mais interessante você ir para a informalidade. E é o que está acontecendo com o governo. E o que o governo fez? Resolveu abrir uma isenção de impostos. O governo vem aumentando tanto a carga de impostos. Primeiro, já aumentou a carga de imposto sobre pneu, aumentou para 18%, aumentou mais 20% sobre cigarro. E agora o governo, que diz que é a favor da economia limpa, aumenta 25% sobre o imposto de importação e sobre painel solar. Além do que, taxou também os carros elétricos. Começou com 18% e fez um escalonamento até 35%. Como vocês podem perceber, o governo vem aumentando o imposto aonde ele pode. Mas em momento nenhum ele vai para o corte de gastos. E isso está acabando com a economia. O povo está ficando sem dinheiro no bolso, fica ruim para o comércio. Você, pequeno empresário, já deve começar a ter percebido que o seu negócio cada vez vende menos, as coisas ficando cada vez mais caras e a economia está o quê? Diminuindo. E a tendência para 2025 é piorar. O governo, ao invés de cortar os seus gastos, aqui como diz bem na Oeste, despesas com funcionalismo do governo Lula são as maiores desde 2008. Em outubro havia 1,2 milhão servidores, desses 47% estavam na ativa. Ou seja, metade do funcionalismo hoje, ou menos 47%, está na ativa. A outra metade não. Então os gastos estão cada vez maiores e o governo não para. Ora, o déficit fiscal vem cada vez aumentando. Já chegamos a mais de 120 bilhões só esse ano. Quando lembra que o arcabouço fiscal, o governo disse que esse ano ia ser zero? E claro que não, já virou pó. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando isso, como o arcabouço fiscal virou pó. Seria interessante você dar uma lida, uma vista, por quê? Você vai entender melhor as artimanhas que o governo vem fazendo para tentar fazer com que o arcabouço fiscal dê zero. Mas não vai dar. Outra manchete aqui dizendo: o aumento de gasto do governo Lula torna o Brasil o 7º país com maior impulso fiscal do mundo. O que a manchete aqui está dizendo? Que o Lula é o 7º país que mais gasta dinheiro. Ou seja, nós somos país de terceiro mundo gastando mais que países de primeiro mundo. Isso não pode dar certo. Nós não temos condições de ter gastos de primeiro mundo, sendo que somos um país subdesenvolvido, onde a economia ainda é fraca, onde os nossos negócios, a nossa produtividade é ruim, inclusive com aquela ideia de terminar com a escala 6x1. Ora, eu também fiz um vídeo a respeito, seria interessante também você dar uma olhada, porque eu mostro ali que é uma questão de produtividade. Não adianta você querer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Você aí na sua empresa, se o seu funcionário te rende 1.000, você vai pagar ele 1.500? Não, você tem que pagar ele menos do que 1.000. Ora, se ele vai trabalhar menos, das duas uma, ou ele vai ter que produzir mais, ou ele vai ter que receber menos. Não tem mágica. Na Exame já saiu, tá lá. Impostômetros brasileiros já pagaram 3 trilhões de impostos em 2024, alta de 20%. Como eu falei, o governo vem só aumentando o imposto. Isso dá reflexo na economia, porque enquanto mais imposto ele cobra, mais dinheiro ele tira do bolso do cidadão. O cidadão com menos dinheiro no bolso gasta menos.
vai menos na sua loja, vai menos no seu negócio. E aí, a economia, a tendência é o quê? É piorar. Como se não bastasse a questão econômica, a gente ainda tem o problema da insegurança jurídica. Aqui, a STF manda soltar 15 integrantes de quadrilha que opera tráfico de drogas em Galeria de Campinas. Olha só, o STF, infelizmente, para quem, como eu, milita na área, é impossível você querer ensinar um aluno seu essas coisas que estão acontecendo hoje no direito brasileiro. A Corte Máxima do país tem decisões que qualquer aluno de primeiro e segundo período pega e lê a lei, está vendo que aquilo ali é um absurdo. Isso causa o quê? Uma insegurança jurídica no país. Eu já fiz vídeo falando sobre o STF criando, inclusive, imposto. Para você ter uma ideia, o STF cria imposto, coisa completamente absurda e anacrônica na nossa legislação. E aí o que está acontecendo aqui? O Roberto Mota vem e fala, investidores estrangeiros ingressaram com 156 milhões na Bolsa, no dia 18. Segunda-feira, em novembro. Parece uma notícia boa, né? Mas até o momento houve retirada de 1,5 bilhão. No acumulado no ano, o fluxo segue negativo em 32 bilhões. O que é isso? É o gringo tirando dinheiro, porque está vendo que a economia está indo para o buraco, que as ações estão afundando, que a economia está indo embora, que as empresas não vão ter lucro e o dinheiro está indo embora. E sem dinheiro no país não tem investimento, não tem futuro emprego, o que é até outra coisa antagônica, né? Porque o Brasil, lá no IBGE, está dizendo que a gente está com o maior nível de empregos, ou seja, a taxa de desemprego é a menor, porém, o pedido de seguro-desemprego cresceu. Não é uma coisa antagônica? O que está acontecendo no IBGE? Olha só o gráficozinho que bacana. Está aqui o gráfico, onde desde 2022 o seguro-desemprego vem aumentando, em compensação, o nível de pessoas empregadas, o desemprego vem diminuindo. Você por acaso está contratando gente ou você está mandando gente embora? Ou o que esse gráfico aqui quer dizer? Vou traduzir o que esse gráfico disse. Esse gráfico disse o seguinte, você aí na sua empresa, você tem 10 funcionários. Então, para o seguro-desemprego aumentar, o que você fez? Você mandou 5 embora. E aí, para o desemprego diminuir, você teve que contratar 6. É isso que acontece numa empresa? Você manda gente embora para contratar mais gente? Qual é o custo de você contratar um funcionário novo? Até ele aprender a cultura da empresa, até ele se integrar no negócio, até ele aprender o serviço que ele tem que fazer, isso tudo tem um custo. Você não manda um funcionário embora, até porque você tem um custo para mandar embora, se você vai contratar outro para a mesma função, vai contratar mais gente. Isso é ilógico. Você vê nitidamente que o IBGE está fazendo o quê? Está lá na inquisição dos números. Está estrangulando os números, está estraçalhando os números para dizer o que eles querem. Por isso que ninguém mais acredita no Brasil. Outra questão importante que saiu no Estadão, olha aqui. Calote avança no Brasil, mesmo com desemprego em queda e renda em alta. O que explica esse cenário? Exato. O que explica esse cenário? IBGE. Vai lá falar com o Postman, lá que é o presidente do IBGE. Ele vai te explicar direitinho por que isso está acontecendo. Porque, na realidade, os números que eles soltam no IBGE são uma mentira. É falácia. Aquilo não existe, aquilo não é um dado concreto. Aquilo é um dado imaginário que ele vai mudando a metodologia de cálculo e até ele chegar no número que ele quer. E isso já está perceptível para o estrangeiro. Está aqui o Wall Street Journal. Declínio do Brasil e da América Latina. Democracia, política econômica sólida estão em declínio. Lula está liderando o caminho. Inclusive eu vou fazer um vídeo só a esse respeito, contando tudo sobre o que está sendo falado aqui, para que a gente possa destrinchar melhor todos esses dados e entender que a falácia da economia brasileira já chegou no mundo. O gringo está tirando dinheiro. Ora, se não tem investimento no Brasil, como é que vai ser o futuro? Vamos ver isso num vídeo que eu vou falar só a respeito sobre isso aqui. Obviamente, depois disso tudo, já tivemos a onda do Tachad, dos memes do Tachad, e começaram a nova onda, que é da questão da isenção fiscal. Tá lá, paguei 30% do faturamento da minha empresa em impostos, e a empresa do Felipe Neto recebeu 14 milhões de isenção. Isso aí, a gente trabalha para sustentar os amigos do governo. Então, a galera que está lá no governo, recebendo aquela licitação popuda, aquela licitação gostosa, está todo mundo feliz, a empresa desse pessoal está indo bem. Agora, e você que não está colado no governo? Você que é um cidadão comum como eu, que tem a sua empresa, como é que você faz? Você trabalha e paga imposto, amigo. Você trabalha e paga imposto. E como foi lá o título que eu falei, isso já não está mais dando certo, porque o governo agora voltou mais uma vez com isenção de impostos.
Sim, para você que está com o imposto atrasado, é importante você ver isso. Quer ver? Vamos ver a reportagem. Como de tempo em tempo sempre acontece, o governo mais uma vez lança o edital para pequenas empresas e MEIs renegociarem a dívida junto do Simples com desconto. Sim, eles estão dando desconto de juros, de multa, 100%. E ainda vão parcelar o seu débito em 133 vezes. Está aqui, ó. Entre as condições especiais estão a redução de 100% sobre juros, multas e encargos legais. Mas aqui embaixo na matéria, ele vem e mostra, ó, é possível obter redução até 100% sobre juros, multas e encargos, com parcelamento de até 133 vezes. Sabe o que significa isso? É o governo vendo que as pequenas empresas não estão mais conseguindo pagar o imposto. Ora, se o PIB está crescendo, o governo diz que o PIB está crescendo, se o Postman diz que não tem desemprego, ora, por que as empresas não estão conseguindo pagar impostos? Sim, porque elas não estão vendendo, porque o dinheiro não está no bolso do consumidor. E o governo está fazendo isso, sabe por quê? É melhor receber algum do que não receber nada. O governo está raspando o tacho. Agora, você que é pequeno empresário e está com dívida, procure o seu contador. Eu estou gravando agora em novembro. Não perca essa oportunidade, porque normalmente isso fecha rápido. O governo abre, bota uma data final para ver quem vai aderir ao plano. Se ele arrecadar aquilo que ele queria, ele não prorroga. Mas se ele não atingir o objetivo que ele queria, ele prorroga. Então não corra esse risco. Procure o seu contador de forma imediata e, se você tiver imposto atrasado, parcele em 133 vezes, sem multa, sem juros, sem nada. Alivie, pelo menos se organize, faça melhor um fluxo de caixa, veja melhor como gerir sua empresa. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, também era importante você dar uma olhada. Se você é um empresário, se você é um pequeno empresário e quer gerir bem o seu negócio, assiste esse vídeo. Eu faço com você lá, passo a passo, como você faz o seu plano de negócio. É bem interessante. E como não podia deixar de ser, os economistas, está aqui no Estadão já dizendo, piora da expectativa da economia está próxima de virar fato consumado. Eu já diria de forma diferente, não está próximo não, já virou. A gente viu o que aconteceu no G20, um fracasso total, inclusive eu vou fazer um vídeo a esse respeito, mostrando que tudo que o governo queria que acontecesse no G20 não aconteceu, não deu nada. Brigou sobre a fome, não aconteceu nada, brigou sobre mais imposto, não aconteceu nada, e realmente está isso aí, ó. Piora a expectativa na economia, está próxima de virar fato consumado. Não, ao contrário, já está ruim, e a tendência em 25 é piorar. Então você que é pequeno empresário, começa a prestar atenção na realidade, e não só nas manchetes, porque essas manchetes, eles começam assim, dizendo que tudo é positivo. Quer ver? Tá aí. Quando o governo Lula entrou, estava lá, Santander vê Ibovespa chegar a 160 mil pontos em 2024, com a Selic a 9,5%. Banco também baseia expectativa positiva na esperada flexibilização monetária dos Estados Unidos. Isso aqui, sabe o que é? É para dizer que está tudo bem. A realidade, você tem Selic a 9,5%? Não. Hoje, já chegando a 12%, com taxa de juros futura a 14,15%. Ibovespa 160 mil, nem sonho isso. Isso aqui é o quê? É só para quem acredita na manchete. Então você, pequeno empresário, realmente bota o pé no chão, viva a realidade, não leia apenas as manchetes. Pare um tempinho, tire 1 hora por dia ou por semana, não sei, faça uma agenda, mas tire um tempo para que você possa entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil, porque isso afeta o seu bolso. Tá ok? Se você gosta desse tipo de informação, dá um curte. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele. Quer fazer algum comentário, quer dar alguma sugestão, quer falar alguma coisa? Coloca aí embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E, se possível, se inscreve no canal. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.